Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. O mês de outubro está indo embora, a primavera também está caminhando, daqui a pouco estamos chegando. Não, a primavera está chegando, Leila. Não, a primavera, começou Tem um mês. Tem um mês, então, né? É uma menina então, moça. Está caminhando, né? Mas é muito bom estarmos aqui juntos, aproveitando. Vamos saudando também o Arnaldo, a Mara Fernandes. Bom dia, Mara. Bom dia, Sueli. Arnaldo, bom dia, my brothers and sisters. Good morning, Roberto and Leila. Tenham uma semana maravilhosa, que Deus abençoe a todos vocês. Mil beijos e abraço para todos. Com tanta vibração carinhosa e amorosa, nossa semana vai ser espetacular. Maravilhosa, sem dúvida. Obrigada, Arnaldo. Agradecido. Sim. Bom dia, Rita Maria, também desejando uma segunda-feira abençoada. Bom dia, Pedro, que bom, Pedro hoje está aqui conosco, muito bom. Mas, queridos amigos, o nosso convidado dessa semana, vibratoriamente, já está aqui conosco, além dos amigos também do outro plano da vida que vem compartilhar desse nosso café com o Evangelho. Nós procuramos sempre trazer um convidado ou convidada que possa tocar os nossos corações com seus exemplos de vida, de dedicação, de trabalho no bem. E ele já está aqui e nós vamos começar a falar sobre ele. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar e outros nem ouviram falar. Alguém que, no meu entendimento, no nosso entendimento, né, Bíblia, trouxe uma preciosa contribuição para o movimento espírita. É verdade. Estamos falando de Luiz Olímpio Teles de Menezes. É verdade. Aqueles que porventura já ouviram falar de Luiz Olímpio Teles de Menezes, depois nos diga, eu já ouvi falar. Ou tão somente Teles de Menezes, Teles ou de Olímpio, né? É mais fácil, né? Isso. Olímpio Teles de Menezes. Mas o Olímpio Teles de Menezes foi um valoroso pioneiro do espiritismo no Brasil, mas nós vamos dizer isso mais adiante. Olha, observe. Por quê? Desculpe, Leila, só para reforçar que a Leila não falou um dos pioneiros, ela falou pioneiro. Logo, os outros vieram depois, né? É um valoroso pioneiro do espiritismo em terras tupiniquins. Mas e aí, Roberto? Então, Olímpio Teles de Menezes, ou Olímpio Teles de Menezes, Luiz, aliás, Teles de Menezes, ele nasceu na cidade de Salvador, na Bahia. Olha os baianos aí que não estão prós, hein? Nascido a 26 de julho de 1825. Gente, havia 3 anos que o Brasil tinha rompido laços com Portugal, tornado-se Império do Brasil. Então, aliás, nem 3 anos completos, né? Porque foi a 7 de setembro. Então, aí está, a 26 de julho de 1825, pela obra e graça dos benfeitores que nos assistem, reencarna em Salvador, na Bahia, nosso querido convidado. Exatamente. Mas o Teles de Menezes, para ficar mais fácil para a gente gravar, ele foi filho de um oficial do Exército, o nome do pai dele era Fernando Luiz Teles de Menezes. E a mãe, Dona Francisca Umbelina de Figueiredo Menezes. Gente, nós já falamos de algum Menezes aqui na vida, né? Já? Já. Bom, mas lembra? esse só que não era Bezerra parente. de Menezes, né? né? É um outro Menezes. Então, né? a árvore Bezerra dos de Menezes, não só das oliveiras, cresce muito também. Mas nós vamos procurar fazer assim uma breve retrospectiva daquele momento histórico
que nós estávamos vivendo aqui no Brasil, mas não somente no Brasil, no mundo em geral. Não é verdade, Roberto? Sim. E nesse, vamos assim dizer, chamado pano de fundo, né? É a chamada pré-história do Espiritismo, em meados de 1853, é que as primeiras manifestações espíritas ou espiríticas, né? Por meio das chamadas, adivinha, mesas girantes e falantes, entraram no Brasil. Acharam que ia ficar restrito só à Europa, à América do Norte? Não. Os Espíritos do Senhor, com o imenso exército, sob a ordem de seu general, dessa terra está lá no preâmbulo do Evangelho, né? É verdade. Então, mesas girantes e falantes entraram no Brasil. Uma invasão organizada, como diz Arthur Conan Doyle, foi uma invasão organizada. Isso aconteceu em vários lugares, né? Lembrando Jesus também, mais uma vez, né? Que ele diz, olha, se silenciarem os meus enviados, as pedras falarão. Agora, gente, esses singulares fenômenos que empolgavam então a América do Norte, vamos lembrar lá as irmãs Fox, né? A Europa e parte da Ásia, não muito falado, mas também lá ocorreram porque o planeta é a Terra. Então eles eclodiram quase que simultaneamente na corte, isso mesmo, lá na nobreza do Rio de Janeiro, também no Ceará, terra de Bezerra de Menezes, Pernambuco e na Bahia, agora com Olímpio Teles de Menezes. E esses fenômenos muito interessantes, porque foi assim, aquela preparação, né? Uma preparação para o surgimento do Espiritismo, porque nós estamos falando disso em torno de 1853. E figuras ilustres da nossa pátria daquela Antes de passar época, a esse ponto, Leila, desse momento, então eu queria falar com vocês o seguinte, olha, fenômenos mediúnicos, sim. Ah, mas então não existiam? Vamos relembrar que os nossos irmãos trazidos a fórceps da África, eles aqui trouxeram também lá os seus rituais, e que também tinha ali fenômenos espíritas, né? Através do candomblé, da quimbanda, mas, enfim, fenômenos espíritas. Só que até então não tinha despertado não a curiosidade pura, mas a curiosidade científica, porque se achava a chamada base da pirâmide social da humanidade. Mas quando figuras ilustres, aí eu devolvo para a Leila, começaram a despontar, debruçando-se sobre isso aí, tudo muda. Pode falar. Né? É porque não eram pessoas simples do povo. O Marquês de Olinda, os Viscondes de Uberaba e de Monte Alegre, o Barão de Cairo, que era o Bento da Silva Lisboa, Conselheiro Barreto Pedroso, Monsenhor Joaquim Pinto de Campos. Temos alguém aí do clero também, né? E muitos outros, né? Foram alguns daqueles homens notáveis daquela época interessados naquela observação e no estudo também daqueles primeiros fenômenos que ali estavam acontecendo. E aqueles fenômenos, eles eram também complementados por diagnósticos, curas de doenças que se obtinham através de quê? Dos sonâmbulos, que era utilizado muito naquela período mesmo, na Europa, inclusive, aqueles magnetizadores, e tinha os sonâmbulos, então os magnetizadores faziam muitos tratamentos e se utilizavam também dos sonâmbulos para isso. E isso aconteceu aqui também no Brasil. E nós temos hoje, graças à dedicação de companheiros, voltando novamente a estudar esses fenômenos sonambúlicos. Adilson Mota, lá do Aracaju, ele tem um grupo de pesquisas com relação ao sonambulismo, como utilizar o sonâmbulo para os tratamentos, para auxiliar. Bem lembrado, ele é do Instituto Espírita Paulo de Tarso, né, de Aracaju. E esses
homens, né, de posição social, ali eles testemunhavam a veracidade daqueles fenômenos, e ali tinham políticos, médicos, pessoas da sociedade, e os jornais magistrados, né? e os jornais daquela época publicavam, né, as notícias, porque Eles queriam estar bem com a nobreza, né? as notícias daquela época não eram notícias assim. Dava-se a oportunidade de abrir para esses fenômenos. Hoje a gente vai ver os noticiários, é tanta violência, tanta coisa. Naquela época era mais ameno, dava para abrir espaços para se comentar sobre isso. Mas foram, todavia, as mesas girantes, o fenômeno que mais impressionou aqueles homens, tanto aqueles homens cultos, aqueles homens letrados, como também as pessoas simples do povo também se se tocaram muito, né, com aquilo, né? Até rememorando, né, que nós falamos sobre o Dr. Guilherme Taylor Marsh, em Niterói, que teria nascido no ano de 1831, e aqui nós vemos na Olímpio Teles de Menezes... Não, foi em 38. 1838, desculpa. E Olímpio Teles de Menezes, em 31 foi o Bezerra de Menezes, e Olímpio Teles de Menezes, 1826. 25. 1825. 25, 3 anos, né? 25, 25, tá ok, confere. Então, foi um momento. Agora, o que tem de diferente é que a nobreza, quando os nobres não são pessoas leigas, pessoas iletradas, pessoas nécias, né? Ignorantes, não, são pessoas que têm cultura. Então, quando eles veem e testemunham, dão o seu testemunho, então a coisa muda. Então, o Olímpio Teles de Menezes é uma pessoa muito culta e não tendo feito também outra coisa senão divulgar a doutrina espírita. Vamos falar depois, né, Leila, sobre a família, mas a principal tarefa dele era exatamente se movimentar neste meio. Porquanto, se chegasse, sem nenhum desapreço, por favor, com os nossos irmãos que trabalham e contribuem muito para a sociedade, mas se fosse, por exemplo, um gari ou um pintor de paredes, né, como chamado, um garimpeiro, a falar, eles dariam de ombros, mas era a chamada nata da sociedade. Então, nos vastos salões senhoriais, cavaleiros e damas de distinta consideração já estão aí pintando, né, estas personalidades. Agrupava-se em torno de mesas e colocando os dedos mínimos, né, era assim, levanta aí a sua mão, Leila, é o dedinho mínimo assim, olha, tocado assim mesmo, né? Então, ficava na expectativa de vê-las se moverem. Não vale que toda vez a gente queira para tocar os dedos e está resolvido, não. Ocorre muitas vezes não fazer nada, não acontecer nada. É verdade. E ali eles foram observando, né? Ficavam naquela expectativa da mesa mover, da mesa bater os pés, de vir aquelas respostas inteligentes que nós já vimos como que funcionava, as perguntas que eles iam fazendo. E de quando em quando registravam-se extraordinárias manifestações dos espíritos, né? Que aquelas manifestações que eles ainda estavam querendo entender o que poderia ser aquilo. Mas só raramente despertavam reflexões mais sérias entre os assistentes em geral. Nós vimos isso. Quando Kardec, ainda o professor Hippolyte, vai naquelas primeiras reuniões, as pessoas estavam interessadas mais o quê? Nas perguntas para fazer graça, coisas mundanas, coisas materiais. Poucas eram aquelas reflexões que fossem reflexões realmente que tivessem um conteúdo mais sério. Mas esse foi um momento que os espíritos foram se utilizando, essa invasão organizada para poder despertar as pessoas. Mas, Roberto, vamos aproveitar e vamos dar mais um alôzinho para os nossos amigos que, porventura, tenham chegado. Queridos amigos, quem chegou depois, nós estamos falando de Luiz Olímpio Teles de Menezes,
que foi um pioneiro do movimento espírita aqui no Brasil. Baiano, né? É, um baiano. Alguém pensa, mas baiano é o Divaldo Franco, mas tem muitos. Nós aproveitamos também para saudar a Eliane, muito bom, Eliane, você aqui conosco, a Jussara Silveira, a Marina Gomes, alguém aqui, a Sueli falou, a Sueli disse que já ouviu falar de Télio de Menezes, sim, que bom, Sueli. O Arnaldo aqui também, de compartilhando com o Eudócia, com a Desirê, com o Daniel, com o Derian, é tudo com D, né? Não, deixa eu ver, Daniel, Desirê também. Desirê, é tudo com D, a letra da sorte. Isso né? é sabedoria, né? Fica mais fácil. Quando tem filhos com o alfabeto todo no meio, fica difícil. Olha, eu só tenho um casal e às vezes eu ainda confundo os nomes, imagina. Mas é por conta da idade, eles vão usar o desconto. Bom dia também, Maria Dolores, muito bom, queridos amigos, estarmos aqui falando um pouco desse pioneiro do espiritismo aqui no Brasil. Mas voltando, porque o nosso tempo já está quase se esgotando. Ainda tem meia hora, Leila. Não, meia hora nada. Meia hora nada. O que foi acontecendo nesse período que nós falamos, né, em torno de 1853, começaram essas manifestações aqui através das mesas girantes. Tem um detalhe, Leila, em 1853, Kardec ainda não estava voltado para a obra da codificação. Isso aconteceria no ano seguinte, 1854, quando, como já temos relatado, né, através das sessões ocorridas na casa da senhora Pleine Maison, e aí, então, ele vai convidar. 54, né? Mas 53 não, mas 53 já acontecia aqui no Brasil também. Aqui lá na Europa, né, por todo como nós falamos. Em 1848, América, né? lá na América, né, condado de Rochester, né, lá no estado de Nova York. Por então, as irmãs Fox, isso. né? Mas a obra de Allan Kardec, em 1857, aí ela abre novos horizontes para a humanidade. E aqui no Brasil não podia deixar de ser diferente. Onde era considerável, naquele momento histórico, a influência francesa aqui no Brasil era muito grande, como hoje os Estados Unidos influencia todo o planeta. Naquele período, as pessoas de posse, eles iam estudar na França, todos aprendiam francês. Eu não sou dessa época, mas assim mesmo na escola eu aprendi o francês, ainda se usava como uma língua bem... Era uma alternativa ao inglês, né, Lélia, que hoje tornou-se uma unanimidade. E naquele período, a França era uma influência muito grande aqui no Brasil, e pouco tempo depois da primeira publicação das obras kardecianas, os primeiros livros também foram começando a chegar. Só que o que acontecia? Seguiu-se a essas primeiras obras, em português, uma brochura de Allan Kardec intitulada O Espiritismo na sua mais simples expressão. Aí eu gostaria de saber, desses que estão nos ouvindo agora, todos vocês, quem é que já leu esse livro? Na verdade é um livreto, né? Um livro de bolso quase. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse livro ele foi traduzido por um francês que morava aqui no Brasil, o Alexandre Canut. Talvez a gente até numa outra oportunidade a gente comente mais sobre ele. Mas antes virá outros, né? Não, estão na fila, né? A fila é grande. Então teve 3 edições sucessivas dessa brochura, traduzida para o português pelo Alexandre Canut, não sei, mas elas foram impressas aonde, Roberta? Aqui no Brasil? Em qual a gráfica que elas foram impressas? Bom, eu não vou levar em conta uma série de fatores que inibiam a produção literária aqui no Brasil. Claro, a gente sabe que as produções literárias aqui eram, já naquela época, bastante expressivas, só que existia uma seleção muito rigorosa. E as obras espíritas talvez não vingassem. Se fosse impresso aqui, em primeiro lugar, por causa dos custos, né? Tudo era importado, gente.
O papel era importado, a tinta, as máquinas, as rotativas. Nem existia rotativas ainda, mas enfim, muito caro. Então, ocorreu de 3 edições sucessivas, todas impressas em Paris. Mas chegaram aqui em francês? Bom, elas saíram em 1862, portanto, já tinha ocorrido, inclusive, a primeira edição do Livro dos Espíritos, e a segunda também, a definitiva, mais o Livro dos Médiuns. Então, foi no mesmo ano da primeira edição francesa, ou seja, fato esse que chamou a atenção do próprio codificador. Essas 1862. obras, 1862, Allan Kardec falou, estão assim, fora da França também, imprimindo as minhas obras. Para que vocês possam entender, nós não estamos falando do Teles de Menezes agora, nós estamos fazendo uma retrospectiva e mostrando, né, que aqui no Brasil, as mesas girantes, aí esse francês que veio morar aqui no Brasil, primeiro ele foi morar em Santa Catarina, depois ele foi morar na corte, o Alexandre Camus. Ele traduz do francês a obra, o Espiritismo na sua expressão mais simples, mas lá na França é que vai ser impresso, mas em português, 3 edições no mesmo ano. Teve tanto sucesso que no mesmo ano, em 1862, teve a primeira edição. Deu certo, fez a segunda. Teve bastante gente interessada, fez a terceira. E isso foi assim, um fato tão interessante, porque no mesmo ano que lançou essa edição na França, aqui no Brasil já também teve 3 edições sucessivas. Então foi assim, um despertamento muito grande. Ou seja, o importador, né? Já recebia essas obras já traduzidas para o português, e aí não mais o francês. Né? O Allan Kardec, até o Allan Kardec ficou assim, né? Admirado, né? Porque em vários estados do Brasil, o movimento espírita iniciante, aí ele começou a tomar rumos mais definidos. Aqui, no princípio, né, os chamados adeptos, né, isolados, eles puseram-se a formar grupos íntimos, ou seja, então foi na intimidade dos lares que viria a vicejar as células espíritas, como entendemos hoje, o centro espírita, né? Então eles se reuniam em grupos íntimos para o estudo das obras kardecianas e para experiências mediúnicas, por que não? Né? Porque naquele período, temos que lembrar que era uma doutrina que estava iniciando. Eles, no próprio lar, eles faziam as reuniões das mesas girantes, dali eles começaram a estudar as obras, dali eles começaram a perceber que aquelas mesas, elas se movimentavam porque eram movimentadas por uma força inteligente, que eram os espíritos. Aí eles começaram a fazer as evocações àqueles espíritos. Então começou assim, reuniões íntimas, fechadas nos próprios lares, com grupinhos pequenos. Na própria corte, Dom Pedro fazia reuniões mediúnicas. Mas foi principalmente na classe esclarecida da sociedade que o espiritismo aqui no Brasil fez seus primeiros progressos. Por quê? As obras fundamentais, as obras que nós chamamos da codificação... Eu gosto mais da expressão fundamentais. Né? Que não eram ainda traduzidas para o nosso idioma, porque depois que foi começando essas traduções, vê que a primeira foi traduzida o quê? Uma brochurazinha, uma coisa mais simples, através de um francês. Então, quem podia ler as obras era o quê? Eram aquelas classes mais favorecidas. As classes menos instruídas, que ainda não conheciam, não sabiam nem ler, um grande número da população, ainda hoje, infelizmente, ainda temos analfabetos, imagino naquela época. Então, o Espiritismo chegou o quê? Para as classes esclarecidas, que tinham condições de saber ler e, mais do que ler em português, sabiam ler também no idioma francês. E aí o Espiritismo começou a surgir primeiro nessas classes. Mas nós fizemos
estamos fazendo É o chamado essa pano de introdução fundo, né? para a gente... O cenário, né, Lê? Exatamente. Vamos dar, daqui a pouco os atores, né, vão entrar em cena. Falar do Luiz Olímpio Teles de Menezes, um pioneiro do espiritismo no Brasil, mas amanhã vamos dar continuidade. A Mara Fernandes falou assim, olha, a Mara diz que também costuma confundir o nome dos filhos. Que bom, Mara. A gente fica mais confortável, né? Ai, ai. E o Pedro dizendo assim, muito lindo sempre este café com o Evangelho, mas confesso uma especial emoção hoje. Pois sou filho de um baiano e bisneto do francês. Meus parabéns, meu querido. Pierre. Olha só, é uma genealogia boa, hein? Olha só, o bisneto do francês Pierre, que nesta mesma época de Olímpio de Menezes, meu bisavô, nossa, Meus veio parabéns. de Lyon, o bisavô veio de Lyon, que veio em Salvador. Pedro, nós sabemos que uma grande parte dos franceses daquela época que antecedeu a Kardec, principalmente os franceses mais endividados... Você está rindo porque você se julga filha de franceses, né? Principalmente os mais endividados vieram reencarnar no Brasil e grande parte está dentro do movimento espírita. Então, essa aí, bisavô, avô, pai e neto, de repente você é o seu bisavô reencarnado que veio lá de Lyon. Mas, maravilha. Mas, queridos amigos, aqui a Sueli diz que também troca o nome dos filhos pelos netos. Isso, eu estava tão preocupada, porque já comecei a fazer isso também. Aí eu achei que eu estivesse... É natural. Eu achei que eu tivesse com um problema sério. Mas Leila, você então... é bem mais jovem, então que bom. Então o Pedro, ele tem ascendentes lá de Lyon, né? Olha, eu também vim de lá bem pertinho, tá? Mas só que eu não me lembro mais, de Bourg-en-Bresse. O Pedro diz que reconhece isso, sim. Mas, queridos amigos, é muito bom estarmos aqui juntos, sentindo essa vibração desse espírito amoroso, grande trabalhador do Cristo. Nós vamos ver toda a dedicação que ele teve para firmar aqui nas terras brasileiras o Espiritismo. E amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre ele, mas hoje é segunda-feira, 20 horas nós temos a nossa palestra, ao final nós temos o nosso passe magnético, a magnetização das águas, estão todos convidados. O tema de hoje é muito instigante, é o rei e as 4 esposas. O rei e as 4 esposas. A Mari e a Sueli está dizendo, somos normais, fica tranquilo, muito bom. Que bom. Gente, olha, amanhã, 10 horas, Antes, vamos Leila, continuar. que as pessoas pensem que seja um caso de poligamia, vem surpresas por aí, tá? Nós vamos... Então, mas de acordo... Tem até hoje tem lugares que a pessoa pode ter mais de uma esposa, né? Mas... Para aqueles que, porventura, nós precisamos sempre falar que ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede do bem, de fraternidade. E aproveitando, eu saudei já o Antônio e a Regina também, né? Sejam bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Amanhã estaremos aqui. Não, gente, amanhã... Amanhã você não vai estar. Amanhã tem uma surpresa. Amanhã o Roberto vai estar sozinho. Amanhã eu vou ter que ter um compromisso. Marquei 2 consultas de revisão da estrutura física e não vou, provavelmente não estarei aqui, mas amanhã à noite, hoje à noite eu estou, e amanhã à noite, terça-feira, no nosso estudo do Evangelho, estamos aqui, com as bênçãos de Deus.
Então, gente, até mais. Foi muito bom estarmos juntos. Então, muito obrigado. E olha, não pelo fato da Leila não estar aqui, hein, mas o encontro permanece. Então, aqui estaremos. Eu só não, eu e vocês, tá? Um abraço, muito obrigado. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até lá.